De paz, irmãos, boa noite. Vamos dar sequência à nossa ministração a respeito de felicidade. A felicidade que a Bíblia nos ensina. E nosso tema, nós temos falado muito, cadê a felicidade que estava aqui? Falando sobre o aspecto da felicidade, especificamente ensinada por Jesus no Sermão do Monte. Nós vimos que a nossa sociedade é uma sociedade que busca por felicidade. Somos bombardeados com muitas propagandas, com vários tipos de informações que nós podemos ser felizes, podemos de fato ter felicidade com coisas. Uma pesquisa pela BBC de 2012 a 2004, falando sobre o nível de felicidade no mundo, nos países do mundo, relatou o seguinte: o Brasil, ele no ranking da ONU, ele agora é o 16º lugar de pessoas felizes, realizadas e etc. Não sei onde eles arrumaram isso aí, né? Mas é a pesquisa. Está atrás aí de Canadá, tem ali alguns países da Europa, enfim. Bom, o que levou a ONU a fazer essa pesquisa é para medir, logicamente, o nível de felicidade que as pessoas têm. E nós também, eles analisaram, tiveram o resultado, fazendo duas coisas. Primeiro, falando sobre a expectativa de vida. Olhando a expectativa de vida das pessoas, que aumentou no Brasil, então aumentou o tempo de vida, e isso trouxe felicidade. E outro foi o apoio social, que agora as pessoas têm, que eles podem contar com pessoas, com N fatores que podem então levá-lo à resolução de problemas. Tem um apoio para resolver problemas. Esses dois fatores ajudaram muito esse nível na pesquisa crescer, e o Brasil pular 8 posições nesse ranking que tinha anteriormente. Essas coisas de felicidade e tudo mais tem a ver com fatores externos. Nós vimos aí. E eles estão direcionados à nossa cultura. Nossa cultura é uma cultura que atinge alguns elementos, alguns aspectos da vida da pessoa, e especificamente aspectos externos que levam a pessoa a ter felicidade. Então, o aspecto econômico é um aspecto importante. Ter dinheiro no bolso traz felicidade. Hoje é dia 15, né? 16. Está acabando o dinheiro, irmão? Como é que está aí o bolso? Vai chegar no final do mês com dinheiro? Mas dia 5, está aí, né? Aí nós ficamos felizes. Dia 5, você sai nas ruas, o pessoal está feliz da vida. Os nossos queridos idosos, enfim. O fator econômico é um fator que pesa muito. Se falta dinheiro, somos infelizes. Se temos dinheiro, ficamos felizes. Enfim. O aspecto afetivo também é muito importante. Gostar de alguém, amar alguém, marca a nossa vida. Ficamos apaixonados, ficamos sem rumo, traz felicidade, rimos à toa, ou não, quando há uma crise na área afetiva. Assim também na área da saúde, quando está tudo bem, o que importa é ter saúde, irmão, e etc, etc. Agora, quando falha a saúde, nós ficamos completamente abalados. Também na parte familiar, quando a família está bem, os filhos estão bem, estão passando de ano, estão alcançando uma posição, ficamos muito felizes. Mas quando isso não acontece, quando as crises vêm, quando os problemas surgem, nós ficamos infelizes. E também a questão profissional. Quando somos realizados profissionalmente, somos muito felizes. Nós vemos muitas vezes pessoas que se formaram, se graduaram e começaram a trabalhar em alguma área que ele não gosta, embora tenha área
o seu estudo bem elaborado, etc, etc, ele não tem alegria, porque não está no lugar certo, que ele gostaria, que seria a realização da vida dele. Isso atinge completamente a nossa vida. E o problema é quando nós colocamos a nossa expectativa nesses fatores externos. Porque quando nós colocamos os fatores externos, que são imprevisíveis, eles não estão normalmente sob o nosso controle, e quando falha, nós ficamos numa crise total. É como, muitas vezes, eles são como grão de areia nas nossas mãos, eles escapam. É como nós falamos nos estudos passados, é como aquele conto do arco-íris e do pote de ouro no final do arco-íris. Ele não está lá. A gente corre atrás e ele não está lá, ele está um pouco mais para frente, e nós corremos, e assim também como grãos de areia em nossas mãos, nós perdemos logo, perdemos o controle, não tem como segurar. E a felicidade que nós estamos propondo nesses estudos, nessa série, e hoje é a 4ª ministração, é para responder a pergunta: cadê a felicidade que estava aqui por direito? Cadê a felicidade? E a Bíblia responde, quando ela apresenta Jesus falando sobre felicidade, ou bem-aventurado, que é a mesma palavra, makarios, que retrata um superlativo de felicíssimo, uma palavra que não tem tradução no português, mas que expressa uma alegria completa, uma alegria que realiza a pessoa completamente, e não depende de fatores externos, mas de fatores internos. Então, amados, nós vemos essa questão que Jesus levanta lá em Mateus, no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, e elas nos ensinam como ser feliz de fato, como ter a verdadeira felicidade, como obter de fato a verdadeira felicidade. Então, vamos lá para Mateus capítulo 5, e fica aberta aí a sua Bíblia no Mateus capítulo 5. A Bíblia fala desses fatores, Jesus ensina, mas eu queria colocar, antes de apresentar esse texto, mais uma vez, o que Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 4, para reafirmar a questão de que a felicidade bíblica, makarios, a felicidade completa, não depende de coisas externas, mas sim de algo interno. E Filipenses, no capítulo 4, verso 12 e 13, Paulo descobre o segredo. Sei o que é estar necessitado, sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente, alegre, makarios, em todo lugar, em qualquer situação. Que seja alimentado ou com fome, que tenha muito ou tenha pouco, porque com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. É uma felicidade que resulta de uma comunhão com Jesus. É uma felicidade que resulta de uma experiência com o Evangelho, que não depende da economia, que não depende da saúde, que não depende do problemas relacionais ou da situação relacional, que não depende da sua satisfação pessoal, é algo interno, é um relacionamento que você tem com Jesus e com o Evangelho. É apesar de, porque o Evangelho é a fonte da felicidade. Ela nos dá forças e condições para sermos felizes em toda situação. É isso que Paulo descobriu, e é isso que nós precisamos descobrir.
Nós precisamos descobrir a fonte da felicidade em Jesus. Porque quando vem os poréns, ou apesar das circunstâncias, nós continuamos fortes, firmes, alegres, sem criar uma situação de amargura. Porque esses outros problemas, essas outras que nós listamos agora há pouco, quando não supridas, trazem amargura. Amargura porque eu não tenho dinheiro, amargura porque tem uma crise na minha família, amargura porque eu não consegui o trabalho que eu sempre sonhei. Mas quando descobrimos num relacionamento com Jesus, o Evangelho, a verdadeira felicidade, isso não amargura o nosso coração. Quando falta, nós temos força, nós temos a graça que nos dá condições de passar por essas situações. Então, o segredo da verdadeira felicidade do Macarius em nossa vida é uma mudança interna no nosso coração. Quanto mais compreendemos o Evangelho, maior é o desejo de mudança. Vai nos fazendo felizes, vai nos ajudando nas crises, porque o Evangelho é a única coisa que nos provoca uma fome que só o próprio Evangelho pode suprir. O Evangelho nos dá uma fome de uma experiência com Deus, de uma experiência com o Senhor. Então, os fatores externos, econômico, afetivo, familiar, saúde, profissão, eles não vão conseguir saciar essa fome. E felicidade tem a ver com coisas espirituais, mais do que simplesmente com coisas externas. E Jesus, no Sermão do Monte, após falar sobre felicidade, lá no capítulo 5, verso 13, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. E é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Ele usa um termo interessante. Ele não fala, vocês serão sal. Vocês poderão ser sal um dia. Ele disse para os discípulos, naquele momento, no início do seu ministério, o seguinte: vocês são o sal. E se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, não serve para mais nada, é jogado fora e é pisado pelas pessoas. Jesus está falando aqui desse sal, não é o suor que é meio salgado, não é, você não precisa dar uma lambida no irmão aí para saber se ele é salgado, não é esse sal, mas é a essência do discípulo, a essência do discípulo. Jesus está falando, se nós perdemos algumas características, a essência do discípulo, não servimos mais para nada. E quais seriam essas essências, ou essa essência? Qual seria essa essência? Nosso controlinho está rápido hoje. O que é essa salinidade, essa essência do discípulo? Ele falou antes, são os pobres de espírito, é ser pobre de espírito, é chorar, é ser humilde, é ter fome e sede de justiça, é ter misericórdia, é ser puro de coração, é ser um pacificador e ser perseguido. Então, quando o discípulo, quando o seguidor de Jesus perde essa característica, ele não serve para mais nada. Então, quando a gente vai para o espelho toda manhã, nos arrumarmos para sairmos de casa, quem é que você vê? Quem é que você enxerga ali? Você enxerga um verdadeiro discípulo de Jesus ou outra coisa?
Sinceramente, quando você se depara no espelho, eu e você, nos deparamos no espelho, o que a gente está vendo? A gente se enxerga como um discípulo, com toda a essência do discípulo de Jesus, ou outra coisa? Outra coisa que a gente inventou, outra coisa que a gente projetou. E Jesus diz, se a gente perde a essência, a gente não serve para nada. E que tem a ver com felicidade, nós vamos ver agora. Porque quem é feliz. E aí, relembrando um pouco do que nós já vimos, só passando rapidamente, nós vimos isso aqui. Mateus 5,3, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Então quem são eles? São aqueles que se descobrem que são espiritualmente miseráveis e que não possuem nada para oferecer a Deus. Quem se descobre assim é feliz. Quem se descobre assim tem o reino. Nós já vimos também em Mateus 5,4, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. E quem são esses chorões? São aqueles que reconhecem seus pecados e o que o pecado faz na história. São aqueles que se enxergam e choram pelos seus pecados e também enxergam o que o pecado fez na humanidade. Esses são felizes, esses serão consolados. Nós vimos também felizes as pessoas que têm fome e sede. Não, eu pulei um, né? Aliás, está aqui. Ó, está meio... Aí. Felizes as pessoas humildes, as mansas, pois receberão o que Deus tem prometido. Quem são os mansos? São aqueles que exercitam controle com base na vontade de Deus. Se controlam com base na vontade de Deus. Não saem rompendo, não saem fazendo, se controlam para fazer a vontade de Deus. Outra característica, felizes as pessoas humildes. Pessoas que têm fome e sede de Deus, e de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Quem são eles? São aqueles cujos corações são famintos e sedentos de Deus, só de Deus. Continuando, mais 2 hoje. Queria continuar lendo o verso 7, você pode acompanhar o verso 7, que são os felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Feliz o discípulo que tem misericórdia dos outros. Porque, como foi falado aqui nessa noite, a felicidade do discípulo é um caminho rumo à maturidade. É uma sequência, não são vários discípulos andando, é um discípulo que é misericordioso, que é faminto, que é chorão, né, que se descobre como necessitado. Esse é o discípulo, é um caminho para a maturidade, e por isso ele é feliz, ele tem maturidade, vai recebendo da maturidade, é a integralidade dele nesse caminho, ele se lançou nesse caminho. Não parte dele, todo ele. Só pode ser feliz quem se lança nesse caminho. Como o pastor Janés disse, quem está no caminho, quem está andando no caminho, quem está na trajetória do caminho, tem que buscar o caminho, tem que pôr os pés no caminho. Então, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, porque Deus terá misericórdia deles. A primeira coisa é sobre isso, nós temos que entender. E como discípulos, estamos num caminho de maturidade, mas também entender a questão da misericórdia. A palavra no grego é elios, que significa misericórdia. E ela sempre trata da dor, da miséria, do desespero provocado pelo pecado. É o que enxerga o que o pecado
fez no outro, e com o seu coração misericordioso vai até o outro. E eu quero levar os irmãos a entender um pouco mais, lendo Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, e vou pegar partes desse versículo, para o caminho da misericórdia. Quando Paulo diz assim: Deus, na sua misericórdia, a sua misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que Ele nos deu vida, nos trouxe vida. Isso é uma sequência. Se você ler o versículo todo, vai ver que é uma sequência, e nós queremos esmiuçar esse versículo. Por causa do grande amor, como nós cantamos nessa noite, muitas vezes, por causa desse amor tremendo, maravilhoso, profundo, inexplicável de Deus, Ele agiu com misericórdia. É um amor que vai até o outro. Não é um amor platônico, da ideia, é um amor da ação. Porque misericórdia trata da ação, Ele vai e age. Deus amou, então Ele veio e agiu. Não olhou os nossos pecados, não olhou nossa condição. Ele foi e agiu. E Ele nos deu vida. A consequência dessa ação de Deus, querer nos curar, nos tratar, nos ajudar, nos sustentar, é nos levar à vida, à vida. Então, pensando nisso, a gente lembra o texto de quem? Do samaritano, lá em Lucas 10, de 25 a 37. Lembra da história? Vou contar rapidamente. O samaritano descendo a estrada, se depara com um camarada todo arrebentado no chão, e antes dele passou duas pessoas, um sacerdote e um levita. Os dois olharam no seu tempo e não se envolveram com aquele homem que estava destroçado, porque foi assaltado, levaram tudo. Para o sacerdote e para o levita, que eram religiosos, estavam muito ocupados, a agenda deles era muito apertada, não tinham tempo. Eles só olharam, mas não agiram. O samaritano, que é um típico inimigo público número 1, é como se ele fosse um palmeirense olhando um corintiano, com a camisa do Corinthians ainda, depois de um jogo que o Palmeiras perdeu de 3-0 do Corinthians. Ele olha para o corintiano, ele para, ele ajuda, ele cuida, ele o carrega, vai até um lugar onde ele pode ser melhor cuidado, paga a conta e diz: se tem alguma outra conta, daqui a alguns dias eu volto e pago. A gente vê algumas coisas sobre misericórdia aqui nesse texto. E a primeira delas é uma repleta compaixão. Ele viu e ficou com muita pena dele. Ele viu de forma misericordiosa. O sacerdote viu? Viu, irmão? Viu. O levita viu? E o samaritano viu. Mas qual a diferença? Ele parou, ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Essa é a grande questão. Como é que nós estamos olhando as pessoas e como é que estamos tendo compaixão delas? E ele olhou sem preconceitos, porque ele era samaritano. A misericórdia, quando age em nós, ela quebra as barreiras. Ela vai, ajuda e quebra as barreiras, seja quem for. E a gente não pode, irmãos, nem usar questões teológicas aqui para justificar por que eu não vou ajudar o irmão, porque Deus está tratando dele. Deixa Deus tratar, irmão. Não põe a mão.
A gente tem que parar com algumas teologias que às vezes nos impedem de ajudar as pessoas, de amar as pessoas. E o preconceito é algo terrível. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí houve uma ação imediata. Ele limpou as feridas, passou azeite, passou vinho, que eram os remédios usados na época. Enfaixou o camarada, pagou a conta dele no lugar. Disse se ainda tivesse alguma despesa, depois ele pagava. Então ele fez tudo para atender as necessidades daquele que estava caído. Gastou tempo, gastou dinheiro, gastou recursos. E Deus tem promessas para esse. Deus diz que Ele terá misericórdia delas. Esse movimento bíblico de amar é sempre uma busca, não uma resposta. Sempre uma busca. Nós estamos buscando a quem amar. Precisamos estar com os olhos abertos. Em Mateus capítulo 5, ainda, no texto no versos 43 e 44, Jesus disse algo interessante. Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Ele estava citando a lei. E Jesus diz, mas eu digo a vocês, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E na sequência desse versículo, Jesus diz o seguinte, se vocês fizerem isso, até os publicanos vão gostar de vocês. Primeira vez que Jesus cita os publicanos numa questão como essa. Ele sempre teve os publicanos perto, mas ele citou os publicanos. Porque os publicanos só gostavam das coisas deles. Os publicanos só olhavam para eles. Mas ninguém. E Jesus disse assim, se vocês fizerem isso, até os publicanos vão gostar de vocês. E em Mateus 6,12, Jesus disse, perdoem as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Jesus está falando sobre a oração, mas falando sobre o perdão. Veja que é a mesma coisa. Amem os seus inimigos. Perdoem quem ofenderam. Por quê? Assim que vocês fizeram, Deus fará a vocês. E ele termina lá o Sermão do Monte, no capítulo 7, verso 1 e 2, falando sobre isso. Não julguem os outros, para que vocês não sejam julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgam os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usam para medir os outros. Como medimos, nós seremos medidos. E nós somos rápidos em medir as pessoas. Fala a verdade, irmão, vamos confessar aqui. Nós somos rápidos em medir as pessoas. Medimos a pessoa. Já mediu a pessoa? Quem é ele? Quem é ela? Rotulamos as pessoas. E Jesus diz que nós seríamos também rotulados, medidos na proporção que nós fazemos às pessoas. Misericórdia tem a ver com isso, com uma ação sem medidas, sem restrições. E da mesma forma que o perdão será dado se nós perdoarmos, ou a medida será dada ou não se nós medirmos ou não, também a misericórdia será nos dada se nós tivermos misericórdia. Estão entendendo? E o foco de tudo isso é que Ele nos amou primeiro, depois nós nos amamos. Então Deus nos escolheu, abriu nossos olhos, nos conduziu até o seu reino, nos deu uma família como essa, para os nossos olhos ficarem atentos às necessidades uns dos outros. Então, um coração que pensa, que considera, que avalia, que resolve, que planeja e se alegra, ou fica sobrecarregado com tristeza, é um coração de alguém misericordioso.
E o Senhor nos convoca a sermos misericordiosos com os outros. E o Senhor nos chama para sermos felizes, tendo misericórdia dos outros. Segundo, segundo, felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. A primeira coisa que a gente vê aqui é o coração puro, e a gente logo pensa, quais são as regras para termos um coração puro? Aí nós queremos listar um monte de coisa, o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. Para ser puro precisa ser assim, para ser puro precisa ser assim, deixar de fazer isso, isso, isso. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, mas não era isso que Jesus estava querendo dizer aqui. O que significa ter um coração puro? Fiquei olhando tal, tentando analisar, e aí o tal do Kierkegaard me deu uma resposta interessante. Ele falou o seguinte: o coração puro é desejar uma só coisa. Deseje uma coisa só. E quando eu tento alcançar ou ter um coração puro por mim mesmo, eu crio regras, um monte de regrinhas, um monte de sim e de não. Eu crio um monte de exercícios religiosos para mim tentar ser mais santo ou menos santo. E eu chego à seguinte conclusão, em uma constatação, em Jeremias capítulo 17, verso 9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu crio regras, práticas religiosas para tentar ter um coração puro, para ver Deus. Quero ver Deus. Mas eu chego à triste conclusão de que o meu coração me prega peças. Ele está doente. O meu coração não consegue compreender de fato as coisas. O coração prega muitas peças. A gente faz coisas que depois se arrepende. A gente não compreende as coisas que nós fazemos, as coisas que nós falamos, as coisas que nós compramos. Para que eu comprei isso? Pelo amor de Deus, me expliquem, né? Chega em casa, compra alguma coisa e diz, pelo amor de Deus, para que eu comprei isso? Essa televisão de 700 polegadas, a minha sala é 2x2, onde eu vou pôr esse negócio agora, né? Para que eu comprei isso? E a gente fica com uma questão: meu coração está doente. E quais são as doenças que o coração tem? Jesus fala em Mateus capítulo 7, versos 21, ele diz o seguinte: porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, adultério e avareza, maldade, mentiras, imoralidade, inveja, calúnia, orgulho, o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. E o que eu vou fazer, meu irmão? Se nessa lista aí, seja sincero, se tem umas 3 ou 4 ou todas, né? Quem é que pode ver Deus? O coração da gente sabota a gente. Parece que ele tem vida própria. E aí Jesus vai direto ao ponto, quando a gente pode reconfigurar o nosso coração e arrumar as coisas nele, a ponto dele se tornar puro. E ele então fala sobre essa reconfiguração. E aí eu encontro uma frase de Jonathan Edwards, que diz o seguinte: o evangelho deveria convencer as pessoas intelectualmente, mas também descer para o coração, onde é o centro e desejo das decisões. Este é o problema. O evangelho chegou na minha mente e disse o seguinte, me convenceu de que é verdade, mas ele precisa descer para o coração.
Ele não se tornou atitudes do caminho. Ele não se tornou ações. Eu tenho na mente, claro, que é verdade, é isso mesmo, o Evangelho é verdadeiro, o Senhor me salvou, me redimiu, eu preciso realmente viver para Ele, ter uma vida de um chorão, chorando pelos meus pecados, mas entendendo a vitória de Jesus e andando nessa vitória. Mas eu tenho isso formatado na minha mente, no meu coração ainda não desceu, por isso não há mudanças. Precisamos pedir, clamar a Deus: Senhor, faz com que essas coisas desçam para o meu coração. E o efeito da configuração, dessa configuração, ela traz resultados. E eu acho lá no Catecismo de Westminster, lá da Reforma, uma definição muito interessante. Qual é o fim do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Olha que definição tremenda que a nossa reforma trouxe. Quando eu entendo isso, quando isso acontece de fato no meu coração, não só na cabeça, mas desce para o coração, a vida muda, o coração bate no ritmo do coração de Deus e descobrimos a razão principal da vida. Eu não estou aqui para viver para outra coisa a não ser glorificar a Deus e me alegrar nele o tempo todo. E por isso o salmista escreve no Salmo 37, verso 4: ponha a sua esperança, a sua alegria, o seu prazer no Senhor, obedeçam os seus mandamentos e Ele lhes dará a honra de possuir na terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Quando Deus é a fonte primária da nossa vida, Ele traz as suas bênçãos, Ele enche o nosso coração de felicidade. E a promessa de possuir um coração puro, que Jesus fala aos discípulos, está no Salmos 24, verso 3 a 5. Quem tem o direito de subir no monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas, o Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente do julgamento. Quem pode ver a Deus? Quem pode ver a Deus? Ele diz lá, mãos limpas, em outra tradução. O que é ter as mãos limpas? Eu lavei a mão hoje, pastor, eu não matei ninguém, não bati em ninguém, não ameacei ninguém, não fiz nada com essas mãos, elas estão limpas. Mas o salmista está dizendo, e Deus está dizendo, que mãos limpas é um termo que reflete, que fala de que não há nada retido em nossas mãos. Não tenho nada em minhas mãos, são mãos vazias. Mãos limpas são mãos vazias. Eu não tenho nada quando me aproximo de Deus. Eu não retenho nada quando me aproximo de Deus. São livres e limpas, para que Deus possa dar as suas bênçãos. Volto a dizer aquilo que nós começamos no texto de Mateus 5, nos primeiros estudos, quando alguém se aproxima de Deus, e se aproxima de Deus sem nada, sabendo que Ele não é nada, e aí ele pede a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Com as mãos limpas, vazias, sem negócios, sem tentativas religiosas de manipular Deus, sem tentativas de subornar Deus, com a nossa santidade, com os nossos rituais, ou com as nossas ações religiosas. Fui tão bom hoje, Deus deve estar feliz comigo. Deus sempre está feliz com você. Porque quando você fala que está bom, tem muito pecado dentro do seu coração e no meu coração.
mãos limpas, sem religiosidade, porque nós somos especialistas em sermos religiosos quando nos aproximamos de Deus. E o texto nos faz progredir um pouco mais quando diz um coração puro. Um coração puro. E um coração puro é aquilo que Kierkegaard diz, é alguém que deseja uma só coisa. Uma só coisa diante de Deus. E a esse Deus abençoará, Deus salvará e declarará inocente no julgamento. Então todos nós queremos ser abençoados de Deus, mas nós precisamos entender o que Jesus nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou: tenha um coração misericordioso, cheio de compaixão, livre de preconceitos, e com ações que gerem vida nas pessoas que estão cercando vocês. É isso que Jesus quer da gente. Esses são felizes, porque receberão misericórdia. Esses receberão de Deus misericórdia. Tenha um coração misericordioso. Essa semana comece a exercitar mais da misericórdia. Todos ao seu redor. Ao começar os da casa, encha o ambiente da sua casa de muita misericórdia. Seja misericordioso, haja como servo, ajude o necessitado, ao começar os da casa. E Deus, Jesus nos ensinou, tenha um único desejo, glorificar a Deus e ter alegria, prazer nele. E nessa semana você busque isso. Senhor, eu quero ter um único prazer. Significa ter um coração e uma mão limpa. Eu estou diante do Senhor para, de fato, glorificar o Senhor. Honrar o Senhor. E ter prazer e alegria no Senhor. E assim o Senhor nos dará da sua presença e nós veremos Deus. Veremos a ação de Deus na nossa vida. Veremos as bênçãos de Deus recaindo sobre nós. Não porque barganhamos com Deus. Não porque merecemos. Porque agimos com misericórdia. Com o coração daquele que está no caminho. E o Senhor tem prazer em abençoar. E o Senhor quer nos abençoar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Olhe com duas pessoas. Essa oração: Senhor, enche o coração do meu irmão, da minha irmã, de misericórdia. Tire todo o preconceito. Receba uma oração também. E ore também para que o desejo desse grupo que você está orando seja de glorificar a Deus e ter alegria e prazer nele. Ore isso, ore isso. Isso é tempo de oração para isso. Senhor, como discípulos, seguidores, queremos, ó Deus, honrar o seu nome. Como servos teus, Pai, nós queremos nessa semana e ao longo da nossa vida sermos misericordiosos. Nós queremos também, Senhor, agir com graça sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. Senhor, queremos diante de Ti honrar o Senhor, nos alegrar no Senhor. Que o Senhor nos dê oportunidades essa semana, que nossos olhos possam estar abertos e o Senhor possa
e nós possamos ver as tuas bênçãos sendo derramadas em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, uma boa semana. Não esqueçam de pegar o seu convite. Deus abençoe.